Após a formidável campanha de João Fonseca na Austrália, onde ele foi campeão do Challenger de Canberra, e foi até a segunda rodada do Australian Open, vencendo Andrei Rublev, saindo do qualificatório e caindo apenas para Lorenzo Sonego, as três perguntas que eu mais recebo são: quais os pontos o João Fonseca tem a evoluir? Quais são as perspectivas dele para 2025, ou seja, até onde ele pode chegar? A galera pergunta muito em termos de ranking. E também qual é o calendário dele após, essa jornada na Austrália. Então eu vou fazer uma série de 2 vídeos para responder essas 3 perguntas. Primeiro, nesse vídeo aqui, eu vou me dedicar à questão de quais os pontos o João tem a evoluir. Eu não vou me basear aqui em especulações, mas em questões mais concretas, baseadas em números, em dados e também em questões aí concretas que ocorreram em jogos do João. Então, eu selecionei 6 pontos que o João Fonseca pode evoluir. A primeira questão é o físico. João Fonseca, por exemplo, segundo o Gil Gross, no último ano, em partidas que tiveram mais do que 2 horas e 28 minutos, mais do que 2 horas e meia, o João tem 1 vitória e 8 derrotas, como é o caso da última derrota para Lorenzo Sonego. Então, a gente vê que há uma clara queda de desempenho do João quando o jogo se estende. Esse é um fator que tem melhorado bastante nos últimos meses. Basta ver que ele suportou bem o jogo contra o Sonego, tem sido mais veloz na quadra, tem se defendido melhor, tem sido mais estável para bater na bola, tem feito uma base de pernas melhor, tem evoluído muito nesse sentido. Mas ainda também é nítido que ele precisa evoluir ainda mais. E eu acho que essa é uma questão tão central que todos os outros pontos, todos os outros pontos técnicos do João passam muito pela evolução física dele. O João ainda tem um corpo de garoto. Ele não é um tenista precoce do ponto de vista da maturação física, como por exemplo era o Alcaraz ou o Nadal aos 18 anos de idade. O João ainda tem muito a maturar fisicamente, afinal, são apenas 18 anos de idade. Questões, por exemplo, como a movimentação, passam pela evolução física, ganho de resistência, ganho de força física. Então, essa é a primeira questão que eu tenho que destacar. Aspecto físico. O segundo ponto a evoluir que eu gostaria de destacar é a devolução de saque, mas mais especificamente a devolução de saque contra grandes sacadores. Há uma grande dissonância de quando o João devolve o saque de tenistas que têm um saque comum, ou um saque apenas razoavelmente bom, ou então são bons sacadores, mas que não são de altíssimo nível, em comparação de quando o João ele devolve o saque dos grandes sacadores de alto nível. Claro, sempre haverá uma dissonância quando você devolve o saque de um bom sacador e de um sacador mediano. A questão é que os números do João eles são mais dissonantes do que outros tenistas nessa mesma situação. Basicamente acontece o quê? O João é um demolidor de saque de tenistas com saque comum e tem dificuldade em devolver o saque de tenistas muito bons sacadores. É o caso, por exemplo, do Jakub Mensik, que o João teve dificuldade no Next Gen ATP Finals, apesar da vitória. É o caso, por exemplo, do Matteo Berrettini, quem o João enfrentou na Copa Davis o ano passado. E é o caso do Rublev, a quem o João venceu, mas que também teve uma certa dificuldade em devolver o saque, e principalmente do Lorenzo Sonego. Então, mais um aspecto a evoluir. O João é um demolidor do saque dos adversários, como o Lerner Chen, como os tenistas que ele enfrentou no quali, mas essa qualidade cai muito quando ele enfrenta os grandes sacadores. Por exemplo, um tenista como o Sinner, ele tem números mais próximos. Claro, se tem um exemplo muito extremo, do melhor tenista da atualidade. Mas também outros tenistas, como o próprio Rublev, ele tem números mais próximos quando ele está nessas duas situações. O terceiro ponto de evolução que eu gostaria de destacar é a questão do aproveitamento dos breakpoints a favor. O João Fonseca ele gera muitos breakpoints,
mas ele acaba convertendo pouco o que ele gera em termos percentuais. Para quem está chegando agora no tênis, breakpoints são aqueles pontos em que se o tenista vence, ele quebra o saque do adversário. Ele vence o game no saque do adversário. 0,40, 15,40, 30,40 e por aí vai. Vantagem a favor. O João, ele tem um aproveitamento que é relativamente baixo se comparado ao que é exigido para se chegar, por exemplo, no top 50. O aproveitamento dele em torneios de primeira linha na quadra dura é de 33%, ou seja, ele converte 1 a cada 3 que ele gera. No Australian Open, se a gente for pegar o soma do quali com a chave principal, o João teve 34% de aproveitamento. Ele converteu 16 dos 47 breakpoints que ele teve. Na chave principal, esse número caiu para 18%. Foram 3 breakpoints convertidos em 16 gerados. 2 de 10 contra Andrei Rublev, 1 de 6 contra Lorenzo Sonego. Para vocês terem uma ideia, um aproveitamento razoável para o alto nível do top 100 é de cerca de 38 a 40%. Isso colocaria ali entre os 40 melhores índices de aproveitamento. Então a gente vê que o João tem que subir aí 5, 6%, o que é uma quantidade considerável. Pensando na chave principal, seria um índice ainda maior. E por que isso tem ocorrido? Acho que o João ele tem ficado um pouco afoito na hora de converter esses pontos. Ele tem sido excessivamente agressivo, às vezes ele erra alguns pontos ele bate algumas bolas, faz algumas escolhas erradas, mas tudo isso é muito natural para a idade e para um tenista que é muito agressivo como o João Fonseca. Então, esse é o terceiro ponto, aproveitamento de break points. Uma quarta questão é as escolhas nos approaches. O João ele tem feito escolhas meio ruins em determinados momentos do jogo, quando ele faz golpes de aproximação à rede. Ele tem ido muito no contrapé do adversário, onde o adversário está, cruzando a bola quando deveria ir na paralela. Foi o caso, por exemplo, do game em que o João sacava em 3-4 no quinto set contra o Lorenzo Sonego. No 30-30 e no 30-40, salvo engano, ele subiu 2 vezes no forehand do Sonego, quando o backhand estava aberto, o João quis ir no contrapé. E acabou tomando 2 passadas que são todas mérito do Lorenzo Sonego. Outro jogo que o João ele cometeu um erro parecido num ponto bem importante foi contra o Arthur Fils, no terceiro set, num game point que ele tinha para confirmar uma quebra. Ele tinha acabado de quebrar o Fils e estava em 40-30 para abrir 3-1 no set, um set de 4. O João acabou também, a quadra estava aberta, o João acabou indo na direita do Arthur Fils. Mas, nesse caso do Arthur Fils, o João esqueceu esse ponto, porque ele é muito bom em deletar pontos, em pontos em que ele não foi bem, e acabou fechando. Contra o Lorenzo Sonego, isso custou-lhe o jogo, Afinal, foi ali que ele foi quebrado e essa quebra acabou sendo decisiva no jogo. Mais um ponto aí de evolução para João Fonseca. Outra questão que o João pode evoluir é na questão tática de encontrar soluções para vencer jogos em que as coisas não estão indo bem. O João, durante o juvenil, ele era tão superior aos adversários que ele vencia na imposição técnica. E isso também ocorria nos challengers. Às vezes o João não precisava mudar a tática, mesmo errando muito, bastava ele continuar fazendo o que ele estava para vencer a partida. Isso vem do fato dele ser um excelente tenista, um tenista sempre muito acima da média, pelo menos aí desde os 15, 16 anos. Porém, chegando agora no altíssimo nível, agora ele vai começar a enfrentar top 50 o tempo todo, basicamente apenas top 50, o João ele vai ter que encontrar fórmulas de vencer, de fazer alterações táticas, de encontrar soluções para vencer quando ele não está jogando bem. Isso não sou eu que estou falando, o próprio João admitiu isso após a derrota contra o Sonego. É um desafio do João. Um desafio que é naturalíssimo para jovens tenistas. Naturalíssimo. E coisas que vão vir com o tempo. Ele próprio admite isso, o que já é 80% do caminho andado. Mas é algo que ele vai precisar trabalhar. Ele vai encontrar muitas
oportunidades em que não vai bastar a imposição técnica para ele vencer o jogo, né? Em que se ele errar muito, ele vai acabar perdendo, que ele vai ter que fazer aí, encontrar soluções para vencer. Isso eu acho que o João vai tirar de letra, mas é sim um ponto a evoluir. Por fim, uma questão que se coloca, e que não vai ser um desafio simples, mas que ele tem lidado bem até agora, é a questão de como o João vai lidar com as altíssimas expectativas sobre ele. Sempre houve expectativas muito altas, o que a gente chama de hype, né? O João sempre foi um tenista hypado desde que ele foi número 1 do mundo juvenil. No entanto, ele sempre tirou isso de letra, né? Sempre administrou essa pressão muito bem. Pelo contrário, né? Ele usava essa pressão para se fortalecer durante os jogos, né? Quanto maiores os palcos e maiores as pressões, mais o João ele havia jogado tênis. Tanto que os grandes resultados dele, as grandes performances, vieram Rio Open, Copa Davis, ATP de Bucareste, Master 1000 de Madrid, Next Gen ATP Finals, jogo contra o Rublev. No entanto, o grau de hype do João, ele cresceu de forma exponencial depois da vitória sobre o Rublev. A ponto do João ter admitido que ele ficou muito nervoso e o nervosismo travou ele de jogar bem contra o Sonego, né? Porque aí não era mais e meia dúzia de pessoas falando que o João era fenômeno. Passou a ser os número 1 do mundo. Novak Djokovic, John McEnroe, Andy Roddick, Lindsay Davenport. Todo mundo passou a falar do João. E isso pesa num menino de 18 anos, é natural. Agora, ninguém mandou ele ser bom. Porque se ele é bom, o hype vai existir e ele vai ter que lidar com isso. É difícil? É. Porém, na era das redes sociais, na era em que o tênis é um grande negócio, é natural que um grande tenista vai gerar hype, porque isso gera valor, né? Não, assim, o fato do João ter grandes patrocínios, por exemplo, advém do fato dele ser um tenista com muito hype, né? A Rolex, por exemplo, não ia assinar com o João se ele não fosse muito promissor, se eles não achassem que o João é um tenista para explodir. Agora, o João vai ter que lidar com isso, né? Ele vai ter que, mesmo muito jovem, aos 18 anos, entrar, por exemplo, no ATP de Buenos Aires, no qual ele vai jogar agora em fevereiro, em que ele foi o último a entrar no torneio pelo ranking, né, que ele usou o convite do Next Gen, e mesmo assim ele vai entrar como um dos nomes do torneio. Ele vai ter que aprender a lidar com isso agora num nível muito elevado. Também acho que ele vai tirar de letra. Agora, sobre todas essas questões a evoluir, o que mais é animador é que o João Fonseca tem como a sua principal característica o que o torna mais especial do que outros tenistas é o fato que ele tem uma capacidade muito grande de absorver o que ele tem que evoluir, de assimilar o que ele tem que evoluir e aprender e evoluir. João, a evolução dele é muito rápida. Ele aprende com os erros e os corrige de forma muito veloz. Basta ver o que aconteceu com o saque, né, nesse ano de 2024. O saque começou como um problema e terminou como uma solução de forma muito discrepante. E dá para citar vários outros elementos. Então, o que acontece? O João, e outra questão, João já é um tenista muito completo. Muito completo. Eu lembro de vários tenistas que eram melhores que o João aos 18 anos em questão de nível. Tenistas que ganharam Grand Slam aos 17, tenistas que foram número 1 aos 19, tenistas que eram top 10 aos 17. Mas eu não lembro, sinceramente, de um tenista que tivesse tantas armas, que fosse tão completo quanto o João Fonseca é aos 18. Um amigo meu, Ricardo Bernardes, ele falou para mim no Rio Open, já contei essa história. O Ricardo Bernardes falou o seguinte: o que o João precisa evoluir para ser competitivo? Nada. Do jeito que ele tá, ele já é competitivo. O que o João Fonseca pode evoluir? Tudo. Ou seja, o João Fonseca tem margem para evoluir tudo. Ele já tem uma direita fantástica, já tem um backhand fantástico, já está sacando muito bem, tem uma devolução boa, tem uma boa variação, tudo. Ainda assim, ele tem margem de evolução para tudo. Tudo nele pode evoluir. E isso é uma notícia fantástica. Então, a gente seleciona pontos que o João tem que evoluir. Só que quando a gente vê, ele tem essas duas grandes vantagens. Ele é capaz de evoluir em cima delas de forma rápida. Ele pode evoluir tudo o que já é bom. É isso aí então, pessoal. No próximo vídeo eu vou debater
até onde João Fonseca pode chegar em 2025, mais especificamente, quais são os objetivos reais e as perspectivas concretas dele, baseado em tenistas que chegaram aos 18 anos, em ranking parecido com o do João, que tinham possibilidades parecidas e que jogariam o primeiro ano no circuito de primeira linha, né? ATP e Grand Slam. E vou juntar isso com o calendário dele, porque essas coisas se combinam. Então, aguardo vocês para o próximo vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo e abraços!